Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no primeiro vídeo do ano eu vou fazer uma retrospectiva e mostrar a minha lista de leituras favoritas de 2019, ou seja, os meus livros favoritos de 2019 e os que eu considero que foram as minhas melhores leituras. Essa é uma lista bem subjetiva mesmo. São os livros que mais me emocionaram, mais me fizeram sentir alguma coisa, ou os que eu mais gostei da experiência de leitura, enfim. É uma lista pessoal e, de novo, bem subjetiva. E nessa lista eu não vou incluir HQs, apesar de existirem vários HQs que foram as minhas leituras favoritas, porque o último vídeo que eu postei aqui no canal já foi um vídeo de melhores HQs de 2019, então vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês quiserem conferir, vai estar uma lista lá bem legal com as minhas HQs e graphic novels favoritas de 2019, então não vou repetir nenhuma aqui. E essa lista não tem uma ordem específica, eu acho muito difícil definir qual foi o meu livro favorito de 2019, porque foram vários gêneros e momentos diferentes que eu li esses livros, então não tem uma ordem específica. E vamos lá, sem mais enrolação, mas se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like aqui no vídeo e vamos lá. Um dos primeiros livros que eu li em 2019 foi A Improbabilidade do Amor, da Hannah Rothschild, acho que é assim que fala, e eu amei esse livro, deixei até algumas páginas marcadas aqui, que uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, na verdade foi a coisa que eu mais gostei ao longo da leitura, é que ele é um livro narrado por um quadro, e eu achei isso simplesmente genial, e além da escrita ser muito boa, da autora conseguir envolver muito o leitor, é um livro um pouquinho grandinho, assim, ele tem 550 páginas mais ou menos, ele é muito rápido de ler, é muito envolvente, é muito tranquilo. E eu não vou falar muito dele, porque tem resenha dele lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição o link para resenha e vocês vão lá e leiam. Eu falo bem mais do livro, eu falo muito mais sobre a minha experiência de leitura e sobre a história, mas foi um dos meus livros favoritos e começou o ano de 2019 super bem, com um pé direito mesmo. Um dos primeiros livros também que eu li em 2019, acho que foi em janeiro ou fevereiro, não sei, foi o Lady Killers, Assassinas em Série, da Darkside. Essa edição, por si só, já merece o título de uma das edições mais lindas da minha estante, porque, enfim, o livro tem um cuidado impecável, como sempre, da Darkside. Tem umas páginas aqui que parece que estão marcadas com marca-texto mesmo, enfim, a edição é maravilhosa. Mas é um livro que é uma coletânea de assassinas em série que ou a gente não conhece ou a história quase esqueceu, porque a gente está tão acostumado a ver assassinos em série homens. E a Tori Telfler, ela traz uma visão um pouquinho diferente sobre a psicopatia, os assassinos em série, que geralmente a gente não associa a mulheres, porque por questões históricas e óbvias, os homens são realmente o gênero que mais mata. Mas ela traz uma visão um pouquinho diferente e tem personagens aqui bem interessantes, algumas bem icônicas, tipo a Bloody Mary, enfim. Mas é um livro muito legal, também tem resenha dele, então eu não vou me estender muito aqui, vou deixar aqui também na descrição se vocês quiserem conferir, mas eu amei esse livro e direto eu pego ele na minha estante, fico folheando e relendo de novo algumas das mulheres e, enfim, gostei muito desse livro. Como não podia faltar aqui nessa lista de melhores livros do ano pra mim, tem O Salvador, que é o 17º, 18º, não sei, da Irmandade da Adaga Negra, que é a minha saga favorita, e pra quem sempre me pedia um post sobre Ian, eu vou deixar aqui na descrição também. Finalmente eu fiz o primeiro post lá no blog com a ordem de leitura desses livros, porque muita gente fica meio perdido, porque além desses 17, 18 que já tem do cânone da série, tem alguns spin-offs, tem, enfim, outros livros que se passam no universo da Irmandade da Adaga Negra, então vou deixar aqui na descrição, vocês me pediram tanto, agora tá lá, então vai lá conferir. Mas, enfim, também não vou me estender muito nisso aqui, mas O Salvador foi um dos últimos livros que eu li em 2019, se não o último, enfim. E eu gostei bastante também, como sempre, mas eu li outros livros ano passado, também da J.L. Ward, mas esse aqui foi o melhor, disparado, porque, não sei se é porque tá no universo mesmo, central da Irmandade da Adaga Negra, ou se foi pelos personagens mesmo, que gostei muito, enfim. Também uma das minhas leituras favoritas de 2019. Para Toda a Eternidade, da Caitlin Dory, não podia ficar de fora dessa lista, porque O Confissões do Crematório, ele é um dos meus livros favoritos de todos, assim, da vida. E esse ano a Darkside lançou uma continuação
do Confissões do Crematório. Ele foi escrito pela mesma autora, só que ela foca muito na questão da morte. Então o livro fala sobre como várias culturas ao redor do mundo lidam com a morte, lidam com os mortos. Eu achei extremamente interessante porque quando eu li o Confissões do Crematório, essa foi uma coisa que me marcou muito ao longo do livro e eu tive vontade de ver ela explorar um pouco disso, porque ela fala meio que superficialmente, porque no Confissões do Crematório ela foca muito numa experiência mais pessoal dela. Então, Para Toda a Eternidade, ela pega justamente isso e faz um livro inteiro a respeito da morte e como que a gente precisa lidar com a morte, como que algumas culturas lidam muito bem com isso, já outras, como a gente, não lida tão bem. E eu fiquei muito feliz porque, além de eu ter lido no meio do ano esse livro, no finalzinho do ano a Dark Side ela me mandou outra edição autografada, nominal. Então foi muito especial para mim, porque a autora ela veio para o Brasil, só que ela foi para o Rio, então eu não pude ir lá conhecer, pegar um autógrafo, conversar um pouco com ela. Então fiquei feliz de ter essa lembrancinha. E também tem resenha lá no blog, vou deixar aqui na descrição também, eu falo bem mais, essa resenha tá bem legal, então confiram. Esses próximos 2 livros que eu vou falar, eles vieram pra mim pelo Intrínsecos, quando a Intrínseca mandou as caixinhas do Intrínseco pra conhecer. Geralmente eu dou prioridade pros livros ou que eu quero ler, que estão na minha lista há algum tempo, ou os livros em parceria com outras editoras, só que esses 2, assim que eles chegaram, eu parei tudo pra ler, porque eu fiquei extremamente curiosa. E o primeiro deles é Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu fui uma das primeiras pessoas que falou desse livro aqui no YouTube e em resenha também, então vou deixar aqui na descrição também o vídeo. Esse livro foi... todo mundo já está falando desse livro, então acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, então não vou me estender também. Só que o que mais me marcou no Lugar Bem Longe Daqui é a questão da natureza, porque é uma coisa bem pessoal minha, de contato com a natureza, com o elemento terra. Então, o livro, ele é basicamente a relação da protagonista com o meio que ela está inserida e como que a natureza meio que salvou a vida dela e como que faz parte da narrativa do livro, enfim. Vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem, porque senão o vídeo vai ficar gigante se eu for falar muito de todos. Mas foi o que mais me marcou nesse livro. A escrita da autora é maravilhosa, o livro ele é extremamente envolvente, ele junta um pouquinho de romance, de jornada do herói, de suspense, enfim. Ele tem um pouquinho de tudo, só que na medida certa e com um toque a mais, que é por causa disso da natureza, enfim. Maravilhoso, eu tenho muita vontade de reler ele, talvez não em breve, mas num futuro próximo. E o outro livro que veio pelo Intrínsecos, mas que eu fiquei apaixonada, é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Também tem vídeo aqui no canal e eu dei 7 motivos para vocês lerem o livro. Então o vídeo tá bem completinho, vale muito a pena. Eu vou deixar também aqui na descrição, assim como todos esses que eu estiver falando, que já tiver resenha, enfim. Mas o que eu mais gostei desse livro foi que ele fala muito sobre como os livros salvam a vida das pessoas, como os livros podem transformar, podem empoderar, podem ensinar, enfim. Eu achei maravilhoso, os livros conectam as pessoas nesse livro, que ele fala sobre uma biblioteca itinerante formada só por mulheres, então também tem muito essa questão do feminino, como que elas usam um livro para se conectar umas com as outras, para entender seu lugar no mundo, para se empoderar também. É um livro bem delicado, mas também bem político, é o livro mais político da Jojo Moyes até agora. Enfim, o livro é incrível, ele é muito tranquilo de ler, eu li ele em poucos dias, porque realmente eu não consegui parar de ler, enfim. É incrível e não podia ficar de fora dessa minha lista. Outro livro que me marcou muito no ano passado é o Three Women, da Lisa Taddeo, acho que é assim que fala, e ele já saiu aqui no Brasil, ele saiu pela HarperCollins como Três Mulheres. E esse livro me marcou muito, eu achei uma leitura muito forte, não é uma leitura fácil. Ele conta a história de 3 mulheres sobre o ponto da sexualidade de cada uma, que fala tudo que Lina queria era ser desejada, como ela acabou em um relacionamento com 2 crianças e um marido que não encosta nela. Tudo que Maggie queria era ser compreendida, como ela acabou em um relacionamento com o seu professor e depois na corte, como uma pária em sua pequena cidade. Tudo que Sloane queria era ser admirada, como ela acabou como objeto sexual dos homens, incluindo seu marido, que gosta de assisti-la tendo relações com outros homens e mulheres. Então, assim, o livro, eu achei a princípio que era uma ficção, mas na verdade no começo a autora fala que é um livro real, são histórias reais de mulheres que decidiram
compartilhar a vida delas. Muito forte, assim, ele não tem filtro, então todas as narrativas, seja os acontecimentos, seja os pensamentos, principalmente essa questão dos pensamentos e dos sentimentos, como que as mulheres reagem a cada uma dessas situações e a própria vida. É muito forte, é do jeito que elas falam, é quase como se fosse uma transcrição, como se alguém entrasse na cabeça dessas mulheres e escrevesse exatamente o que elas estão pensando. Mas é um livro genial, eu recomendo para todo mundo. Não é uma das leituras mais fáceis se você tem sensibilidade para algum desses temas. E por ser um livro real, de pessoas reais, nem sempre os finais são aqueles finais felizes que a gente queria ver. Enfim, é um livro que me marcou muito, mas vale muito a leitura. Ele é um livro sensacional e, de novo, aqui no Brasil foi pela HarperCollins, 3 Mulheres. Ainda no quesito não ficção, é um dos livros que entrou para minha lista não só de favoritos do ano de 2019, mas também da vida, eu acho. É o Porque Eu Não Converso Mais com Pessoas Brancas sobre Raça, que está a edição em inglês dele, e a edição que foi publicada aqui no Brasil pela Letramento. E ele foi um livro muito marcante, tanto pela escrita da autora, que ela também fala sem filtro, mas também com muita propriedade sobre o assunto. Porque Eu Não Converso, ele fala sobre, em um mesmo livro, sobre racismo estrutural, sobre racismo linguístico, sobre lugar de fala, sobre questões de gênero, fala sobre tudo um pouco nesse livro, e mesmo que seja no contexto do Reino Unido, da Grã-Bretanha, é impressionante como a gente consegue se identificar com várias coisas do contexto brasileiro num livro escrito por uma britânica. Foi um livro muito forte, foi um livro que é realmente um tapa na cara, todo mundo tinha que ler esse livro, porque ele fala muito também sobre privilégios. E, enfim, é uma leitura que eu recomendo muito mesmo. Ele está começando a ser mais falado agora no final do ano, que ele saiu aqui em outubro, novembro do ano passado. E realmente é um livro fortíssimo, eu recomendo muito. E foi muito especial poder trabalhar esse livro, poder trazer esse livro para o Brasil. Então, realmente, uma das minhas leituras favoritas. Recomendo demais. Vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser comprar, quem quiser saber mais sobre o livro. A gente fez uma entrevista bem legal com a autora também, eu vou deixar também aqui na descrição, quem quiser conferir. Ela fala um pouquinho sobre o lançamento do livro aqui no Brasil, mas é isso. Foi uma das minhas leituras favoritas de 2019 e é um livro para ler e reler, dar de presente, se presentear, enfim. Fica aí essa recomendação também. Agora falando de ficção, um livro que eu li no meio do ano passado, no finalzinho do primeiro semestre do ano passado, na verdade, foi o Jack o Estripador, Rastro de Sangue. Ele foi lançado pela Dark Side e era um livro que eu via muitas pessoas falando já há algum tempo, mas eu ficava um pouquinho receosa de começar a ler, ou um pouquinho sem vontade, mas aí, quando eu comecei a ler, eu li de uma vez. Eu achei uma ficção incrível, com uma protagonista bem forte. Ela foi uma das minhas protagonistas femininas favoritas dos últimos tempos, dos últimos livros de ficção que eu li. E o livro conta a história da Audrey Rose, que definitivamente não é uma donzela típica do século XIX, uma donzela inglesa, porque uma das maiores paixões dela é fazer autópsias e estudar um pouco mais o corpo humano, coisa que para a época, principalmente para mulheres, era impensável. E acaba que quando acontece uma série de assassinatos em Londres, ela começa a ficar extremamente interessada, principalmente pelo estado dos corpos, como eles ficavam, e ela começa a querer investigar o caso. Então, com a ajuda do tio dela, ela começa a adentrar mais nessa história e se envolver um pouquinho mais. E tem um pouco de romance também, mas o que mais pega mesmo no livro é a personalidade dela e muito essa questão do suspense, do mistério também. Enfim, é um desses livros que tem um pouquinho de tudo na medida certa e ainda combina com uma personagem feminina incrível. Então, foi uma das minhas melhores leituras porque me surpreendeu muito e eu fiquei maravilhada com o quanto o livro era fácil e fluido de ler. Não consegui no ano passado, mas esse ano eu pretendo ler a continuação, que é O Príncipe Drácula. Então, se for minimamente na mesma pegada, eu já sei que eu vou gostar. Mas essa também foi uma das minhas leituras favoritas de 2019. E também um livro de ficção que foi uma das minhas últimas e mais especiais leituras de 2019. Foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E também foi o último vídeo de resenha e focado em um único livro que eu postei aqui no canal, vou deixar aqui também. E foi um dos meus livros não favoritos só de 2019, mas também da vida. Ele entrou para minha lista de favoritos. Assim, no momento eu nem tinha acabado a leitura, eu já falei, esse realmente vai ser um dos meus livros favoritos de todos os tempos.
E o livro ele conta a história da Evelyn Hugo, que é uma das maiores estrelas de Hollywood na ficção. Ela decide contar a história da vida dela, coisa que ela nunca fez, e falar sobre os 7 maridos dela, que são histórias que Hollywood, o público sempre ficou bem curioso, mas ela nunca falou muito a respeito. Ela decide abrir o jogo com uma jornalista, a Monique, mas o mais incrível dessa história é a própria história da Evelyn Hugo. Além de eu ter me interessado bastante pela autora, eu não tinha lido nada dela. A personagem que a autora criou é simplesmente incrível, é magnética. Você não consegue parar de ler o livro porque você quer saber mais da história da Evelyn Hugo. Você quer ficar mais próximo dessa mulher que é magnética. Eu acho que é essa palavra que descreve a Evelyn Hugo. E o livro é maravilhoso. Se vocês quiserem saber mais, assistam um vídeo que eu falo bastante sobre o livro e dá pra ver a minha empolgação com o livro, que não foi pouca, mas, enfim, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo também das melhores leituras, um dos melhores lançamentos do ano passado de longe, e tá todo mundo falando dele, e por um motivo, enfim, confiram o livro se vocês estiverem precisando de uma leitura para começar 2020 bem. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Nos últimos tempos eu tenho tentado definir alguns livros de estudo de algumas áreas que eu gosto, principalmente de literatura. Então, ano passado, o livro que eu escolhi para ler ao longo do ano, para estudar, foi Uma Breve História da Literatura, e esse livro eu acabei ele foi o último livro que eu li em 2019, foi um timing bem certo, assim, foi um dos primeiros livros que eu comecei no ano passado e foi um dos últimos que eu terminei. Não porque ele é grande, ele tem 300 páginas de conteúdo, mas porque eu lia um capítulo por dia ou um capítulo por semana, então foi uma leitura que eu não priorizei no ano passado em questão de ritmo de leitura, mas foi uma leitura que me acompanhou o ano todo e foi bem legal ter sido o último livro que eu li, porque foi um dos melhores livros disparados. Eu acabei caindo nele sem querer, eu vi ele, acho que numa das recomendações da Amazon, se eu não me engano, e ele é muito bom mesmo. Ele fala de forma superficial de vários movimentos literários, ele tem um foco maior na Inglaterra, tanto pela literatura inglesa quanto pelo fato do autor ser britânico. Mas para quem tem interesse por literatura, para quem quer saber um pouquinho de grandes autores, tipo Jane Austen, Charles Dickens, Shakespeare, esse livro é uma bela porta de entrada. Eu li alguns capítulos desse livro ao mesmo tempo que eu lia Mulheres e Ficção, da Virginia Woolf, e quando ela fala de Jane Austen, eu tinha acabado de ler o capítulo de Jane Austen desse livro, então foi bem interessante porque eram visões diferentes de uma mesma autora. Então, para quem gosta de estudar literatura, para quem gosta de saber mais de autores, esse livro ele é muito bom, a escrita é muito fácil, é muito divertida. Então eu gostei bastante, fiquei bem feliz de ter lido esse livro. E ele foi lançado pela LPM Editores e é um livro bem legal para ter na estante, de verdade. É isso, essas foram as minhas leituras favoritas de 2019. Foi bem difícil montar essa lista porque eu li muitos livros no ano passado e se eu pudesse eu faria um vídeo só de menções honrosas de livros que não foram os meus favoritos, mas também foram leituras muito boas e que eu recomendo. Mas eu acho que ano passado deu para compartilhar bastante alguns desses livros, seja lá no blog, como eu sempre faço, ou seja no canal, quando eu comecei no meio do ano passado o canal. Mas 2019 foi um ano muito bom de leituras, mas eu acho que 2020 vai ser ainda melhor, porque tem vários lançamentos que eu sei que estão chegando aí, tem vários livros que eu não consegui ler ano passado, mas que estão na minha lista para ler esse ano. Eu estou pensando em vários projetos de leitura, tem algumas metas literárias para 2020, enfim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, deixa o like aqui e me conta nos comentários aqui quais foram as suas leituras favoritas ou qual foi o seu livro favorito de 2019, eu vou adorar saber. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!